Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 15. Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 15, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem da cidade, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam quem? Os amigos: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Atos 2, do 1 ao 4. Muito versículo lido, né? Mas vocês vão entender. Atos 2, do 1 ao 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam aonde? Na cidade, em Jerusalém. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que seja o Senhor a edificar o teu povo nessa noite. Precisamos muito ouvir a tua voz. É assim que é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quero ver se eu consigo ser muito rápido na ministração dessa noite.
Nestes versículos encontramos o relato de Jesus nos seus últimos dias. Depois da sua morte e ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos algumas vezes durante um período de 40 dias. E é interessante que os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, e eu diria, o último momento de Jesus com os seus amigos, hoje pela manhã, o Dr. William ministrou aqui a palavra e falou sobre a importância, como que ele gosta do relato do Evangelho de João, o quarto Evangelho, a partir do capítulo 13, que é justamente quando Jesus está em Jerusalém e nos seus últimos dias, tem o lava-pés, e ele tem aquele momento de comunhão, de intimidade com seus discípulos no lava-pés, né? Nos seus últimos dias, seus últimos momentos antes de ser traído. E ali estava Jesus reunido com os seus discípulos. Nós falamos discípulos, mas, na verdade, o relacionamento do discípulo com o seu discipulador é um relacionamento de amizade. Pare para pensar. 3 anos vividos intensamente com uma pessoa tão extraordinária quanto Jesus. Já com 3 anos já daria para ter comido com ele uma saca de sal, vivendo diretamente com ele, porque diz que para se fazer um amigo, é necessário primeiro comer uma saca de sal com ele. Com 3 anos intensos com Jesus, daria para ter formado essa amizade. Já com certeza deu para ter vivido muitas experiências e ter sido uma amizade profunda estabelecida. Com certeza, 3 anos, imagina, com Jesus. Né? Então, ali estava, nesse relato de João capítulo 13, aí já nos chama logo a atenção os lava-pés, né? Ali estavam reunidos amigos, um grupo de amigos. Amigos que se amavam intensamente, que tinham experiências uns com os outros. E aí, João capítulo 15, eu quero inclusive citar mais uma vez o versículo que o Dr. nosso William, né, compartilhou hoje pela manhã, né? Já não vos chamo mais servos, porque os servos não sabem aquilo que faz o seu Senhor. Vos chamo amigos. O próprio Jesus já considerava aqueles 12, né, 11, como os seus amigos, o círculo de amizade de Jesus. E ali, nesse relacionamento de amizade, depois da sua morte, como eu falei, ele apareceu depois de ressurreto, 40 dias ali, e teve algumas experiências com os seus amigos. E é interessante que no ID, ou como alguns outros chamam, na grande comissão de Jesus, nós observamos aspectos diferentes daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus declarou para os seus discípulos. Eu sei que eu li alguns versículos, mas vamos lá, é a Bíblia, né? Vamos abrir lá em Mateus 28, do versículo 18 a 20. A grande comissão descrita em Mateus, olha o que diz Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em Mateus, nós percebemos uma ênfase de Jesus na ordem em discipular, mas o que Jesus fala no contexto de Mateus é que
toda autoridade, exousia, no grego, toda autoridade ele tinha recebido nos céus e na terra. E quando ele envia e manda os seus discípulos irem, eu vou agora, a partir de agora, discípulos eu vou chamar de amigos, porque ser discípulo de Jesus é ser amigo dele. E quando ele envia os seus amigos, Jesus, ele está delegando, passando para os seus amigos esta autoridade. Agora, em Marcos, grande comissão em Marcos, está em Marcos capítulo 15. Perdão, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Olha o que Jesus fala para os seus amigos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus, foi a ênfase no discipulado, no ensino. Em Marcos, a ênfase é no anúncio, na pregação do evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Fala que a pregação do evangelho, ela é acompanhada de sinais. Em Lucas, vamos ficar somente na análise dos 3 sinóticos. Lucas, capítulo 24. E é o versículo que nós lemos. Me chama a atenção que aqui também está nos últimos momentos de Jesus. E enquanto em Mateus e Marcos, Jesus dá uma ordem expressa e direta aos seus amigos para irem, aqui em Mateus, olha o que Jesus diz, olha, o contexto, o momento histórico é o mesmo. E Jesus diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Não saiam, não vão agora, não vão, por enquanto não vão. Permaneçam na cidade. Permaneçam em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. É interessante que, segundo o relato do médico amado Lucas, nós aprendemos com o Senhor que não basta uma ordem apenas para que possamos ir e fazer discípulos. Não basta apenas... E, por favor, não saia agora do YouTube, porque você vai dizer que... Está dizendo que... O pastor está dizendo que não basta uma ordem para evangelizar, para fazer discípulos. Calma, eu estou aqui... iniciando o meu raciocínio, porque tem vezes que, às vezes, tem algumas declarações que a gente fala, a gente pega isoladamente e fica uma coisa até sem sentido, né? Jesus está dizendo para os seus discípulos em Lucas, e é o mesmo contexto histórico, é claro que nós temos que evangelizar, é claro que nós temos que fazer discípulos, mas a tarefa evangelizadora, a tarefa do discipulado, ela só é eficaz se estivermos revestidos de poder. No ato da conversão, no ato do novo nascimento, nós recebemos a autoridade de filhos, e Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa autoridade nos é delegada imediatamente no momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e acontece o novo nascimento. Só temos a autoridade de filho.
Só que apenas a exousia, sem o dunamis, apenas a autoridade, sem poder, não faz com que os frutos aconteçam e venham com abundância. João Wesley, e amanhã é o dia do coração aquecido, 24 de maio. João Wesley, quando encontrava os metodistas, ele perguntava: tens a graça? Que é aquela experiência marcante, pessoal, intransferível, com a graça de Deus, a graça justificadora, que nos dá a certeza da salvação, a graça que nos faz entregar a nossa vida a Ele como Senhor e Salvador. Tens a graça? Se a resposta do metodista fosse, sim, tenho a graça, ele perguntava, tens os dons? Porque é o revestimento de poder que faz com que também é algo pessoal, que faz com que sejamos capacitados para o discipulado. E se a pessoa respondesse, tenho os dons, imediatamente ele perguntava, mostra-me os frutos. Porque aqueles que têm experiência com a graça de Deus e têm a sua vida transformada e salva pela maravilhosa graça, aqueles que um dia foram justificados pela fé em Cristo Jesus e foram alcançados e um dia receberam o revestimento do poder de Deus. É impossível ter esse revestimento de poder e essa vida com o Senhor sem apresentar frutos que glorifiquem o Senhor. Outra coisa que eu aprendo, que nós aprendemos com Jesus, quando Ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Ele falou isso para os seus amigos. E eu aprendo que na missão, boa intenção não basta. Na missão, bons planejamentos, boas estratégias não bastam. Na missão, para cumprir o propósito de Deus, antes de mais nada, é preciso poder. Poder que vem do alto, que habilita o homem e a mulher de Deus a fazerem coisas que naturalmente eles não são capazes. Precisa do cumprimento da promessa para que a missão seja efetiva, para que os frutos aconteçam. A promessa precisa acontecer, se cumprir na vida do homem e da mulher de Deus. E aí, eu quero compartilhar rapidamente algumas coisas que são necessárias para que a promessa se cumpra. Primeiro, para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida, é necessária obediência. Obediência a Deus. Obediência à sua palavra. A promessa veio, o Espírito Santo veio e encheu aqueles 120 que estavam reunidos ali no cenáculo, lá em Jerusalém, porque eles obedeceram a Cristo. Eles permaneceram na cidade. Alguém poderia dizer, não, mas olha só, agora a perseguição está muito grande, é melhor nós estarmos e ficarmos escondidos e cada um no seu lugar. Não, mas eles obedeceram, eles permaneceram juntos, no mesmo propósito, buscando a Deus, permaneceram em oração, porque eles obedeceram à ordem do Senhor Jesus. Tem coisas, queridos, que nós precisamos obedecer e ponto. O princípio da bênção está na obediência. Obediência à palavra.
Nós queremos racionalizar muito, e a fé, ela não está em oposição à razão, mas a fé ela está acima da razão. Porque tem situações na vida que nós só superamos quando nós vivemos e damos passo de fé. Ficar em Jerusalém unidos, buscando ao Senhor, naquele contexto, era uma atitude de fé, uma fé como resposta, a obediência como resposta da fé em Deus, porque toda fé em Deus nos lança a uma vida de obediência à sua palavra. Obediência a Deus é o que nos habilita a vivermos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Segunda coisa, é necessário expectativa perseverante para que as promessas se cumpram. Expectativa perseverante, porque a nossa dificuldade, sobretudo no tempo que se chama hoje, a nossa dificuldade está em esperar, é ou não é? Esperar. Esses dias, eu e minha família estávamos num restaurante e fizemos um pedido. Estávamos com o nosso humor lá em cima. Sabe aquele dia que está tudo bem em família? Sabe? Que a gente sai bem, alegre, feliz, celebrando, né? E está tudo bem. Você chega no restaurante rindo para as paredes. Não tem dias assim? Sim ou não? Pô, está bem, amarradão com a família, feliz demais. E aí nós fizemos o nosso pedido. E um brincando com o outro, e conversando sobre as coisas da vida, e falando do amor de Deus, celebrando, porque Estevão, daqui a pouco, vai estar já iniciando os seus estudos universitários, né? Graças a Deus, e isso é motivo de celebrar, né? E estávamos ali bem pra caramba, e daqui a pouco, nada. Não chegava. Chegamos lá, era um português, o dono daquele restaurante. Ô, seu Antônio, o seu pedido ainda não veio? Não, meu pedido ainda não veio. Aí disse, por favor, traz a jarra de suco. Ainda não trouxeram a jarra de suco? Não, nem o suco. Aí demorou. Gente, foi sem exagero, foi mais de 1h15 para chegar o pedido. Chegou uma hora que a gente já não estava, o nosso humor foi embora. Porque a gente não está acostumado a esperar, é ou não é, gente? Não está acostumado a esperar. O que valeu e aí renovou, porque a comida estava muito boa. Porque senão, gente, mas perceba como é que hoje nós não estamos acostumados, cada vez mais nós temos nos tornado pessoas impacientes. Impacientes. E aquilo que demora, aquilo que dá trabalho, aquilo que nós descartamos imediatamente. Mas eu fico pensando, tem coisas que não mudam. Estou vendo ali o Léo, expectativa pela chegada da Maitê. Mas tem que esperar 9 meses. Não tem jeito. Porque querer apressar aquilo que é plano, aquilo que é projeto de Deus, não dá certo. Deus tem o seu tempo. E o tempo de Deus, ele é perfeito. E a forma dele agir é perfeita. Porque Ele sabe o que faz. O problema é quando nós queremos ensinar a Deus o que fazer, como deve ser feito, e damos prazo. Senhor, tem que ser até o final dessa noite, porque senão eu não aceito. Não tem algo mais ou menos assim? Só que o Senhor continua sendo Deus, e o caminho de Deus é perfeito, a forma dele agir é perfeita, ele não se atrasa. Me lembro de uma música, eu vou dar uma agora de Gabriela. Ah, meu Deus, será que eu vou desafinar? A música de Jesus, que diz assim: Jesus, plano melhor, nunca
nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nunca chega atrasado. Veja, ele foi elevado aos céus mas no 40º dia, depois de ressuscitar. E o Pentecostes, não, a descida do Espírito Santo só aconteceu no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, mais ou menos 10 dias ali. Eles tiveram que permanecer em oração. E eles permaneceram com expectativa. É o aguardo, é com expectativa, é a perseverança com expectativa. Foi um dia, disse, olha, nada aconteceu, eles não sabiam o que ia acontecer. Foi a primeira vez, seria a primeira vez que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, cumprido a profecia de Joel. Eles não sabiam qual seria a característica da descida do Espírito Santo, mas eles sabiam que seria algo extraordinário. Passou o primeiro dia, e aí, alguma coisa aconteceu? Não aconteceu nada. Então vamos permanecer, vamos continuar. Os 12 amigos, mais um círculo maior, em torno de 120 era a congregação, e os amigos permaneceram juntos, em oração. Em oração, segundo, terceiro, uma semana. E aí, cara, não aconteceu nada. 8º, 9º, 10º dia de Pentecostes. Atos, no capítulo 1, eles permaneceram com expectativa perseverante. Eu quero ler exatamente o que está na Bíblia. Eu falo, mas tem versículo que a gente decora, daqui a pouco fala um versículo, uma palavra ou outra diferente daquilo que está na Bíblia, né? No 10º dia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quem estava reunido ali no mesmo lugar? Todos. Os 11 e mais outros, tornando ali 120. Matias já tinha sido escolhido para ser o substituto de Judas. Eles estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, você sabe o que é de repente? De repente, é assim. Ninguém esperava que o pastor ia ficar doido, bater no púlpito e gritar assim, não é assim? De repente é o inesperado. De repente é quando eles menos esperavam, aconteceu. Mas alguma coisa eles tiveram que cumprir para que o de repente acontecesse. Eles tiveram que perseverar com a expectativa. Alguma coisa vai acontecer. Deus disse que ia fazer. Deus disse que ia enviar a promessa. E Ele vai cumprir. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Queridos, nós temos que ter no nosso coração essa expectativa ardente de que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Quando? É no tempo de Deus. Mas o que Ele prometeu, Ele não se esquece. Deus tem promessas para a tua vida. Não desista. Aguarda com ardente expectativa. Porque Deus não está demorando. É no tempo dEle, não no nosso. E Ele continua sendo Deus que cumpre as suas promessas. Então, para que a promessa se cumpra, primeiro, obediência a Deus. Segundo, expectativa. Perseverança, perseverança com expectativa ardente. E a terceira é ter unidade de propósito. Tem coisas, tem vitórias,
que a gente só alcança se estivermos em unidade, querido. Aí está o milagre da igreja. Tem vitórias que nós só alcançamos na unidade. Por isso nós temos que ter laços de amizades abençoadoras na casa de Deus. Glória a Deus por essa sua amiga, Gabriela, que marca a tua vida. Estou citando porque você já falou aqui. Que marcou a sua vida e que você mesmo falou que é amiga de sempre. Que é tão importante. Eu tenho também amigos assim. Mas eu sei da importância, imagina a importância dessa tua amiga. Mas o que sustenta a sua fé são relacionamentos com esses daqui. Esses que cresceram junto, que você pode dizer para os pais, tio, tia, que coisa linda. Que o relacionamento de intimidade, da amizade profunda, é ao ponto de você ter condições de se, vou usar o termo do William também hoje pela manhã, de despir a sua alma, as suas emoções. São essas pessoas daqui. Porque tem conquistas que nós conseguimos em Deus, que nós só conquistamos se estivermos em unidade com pessoas que são abençoadoras, que nos sustentam a fé. Quer alguém mais tremendo de intimidade com Deus do que Moisés? Mas lembra daquela batalha lá em Refidim, quando Moisés subiu para orar? Ele não foi sozinho, porque ele sabia que sozinho a gente não prevalece por muito tempo. Nós precisamos de pessoas junto da gente para nos apoiar, para nos amparar, para nos aconselhar, para nos exortar, para nos renovar. Esses são os amigos. Se quisermos que a promessa se cumpra, nós precisamos ter amigos que são mais chegados do que irmãos e poder desnudar a nossa alma só com pessoas que temem a Deus, queridos. Porque só pessoas que temem a Deus conseguem entender o sobrenatural. Tem coisas que, se abrirmos para pessoas que não temem a Deus, a nossa fé vai se abalar. Note, eu não estou falando aqui que nós temos que cortar laços, não. Mas tem intimidades que nós só podemos ter com pessoas que temem a Deus. O problema é que às vezes a gente abre a nossa boca, sabe, nos momentos de angústia. Todo mundo sabe o que é isso. Principalmente se você já está mais crescidinho, você sabe muito bem o que é momento de angústia. Nos momentos de angústia, nós temos que saber muito bem para quem que a gente vai abrir o nosso coração, desnudar a nossa alma. Estavam ali todos reunidos, eram amigos que temiam a Deus, que tinham o mesmo propósito em Deus. Pessoas que já tiveram experiências. Estavam ali os 11, estava ali Maria. E eu fico pensando aquilo que eles estavam, talvez, em alguns momentos, comentando uns com os outros. Está demorando, não está acontecendo. Às vezes, na espera, a gente não fica ansioso, é ou não é? E um dizendo para o outro, será que não vai acontecer? Quanto tempo que vai levar para que a promessa se cumpra? E o outro diz assim, calma, nós estamos juntos nessa. Deus tem o seu tempo. Amigos que estão caminhando de acordo com o propósito de Deus, muitas vezes nos exorta, não é assim? Chama a nossa atenção, diz que isso está com pressa, porque calma aí, o tempo é de Deus. E tem uns amigos que às vezes vêm com mais ousadia, dá um puxão de orelha na gente. Naquele momento a gente fica até mais, fica emburrado. Você já ficou emburrado com um amigo? Quem já? Quando vem aquela exortação, está pensando o quê? Está pensando que é mais crente que eu? Está pensando que conhece mais a Bíblia que eu?
Agora você é o crente, está querendo me dar lição de moral. Não tem isso com a amizade? Sim ou não, gente? Mas nesse momento, ainda que aconteça isso, diz, mas quer saber, eu vou dar crédito para você ser meu amigo. Vamos continuar orando. Por isso que a gente tem que ter laço de amizade na casa de Deus. São pessoas iguais a gente, que têm as mesmas limitações, que passam por situações semelhantes a nós, mas que servem ao mesmo Deus que a gente, que esperam que a mão do Senhor continue estendida sobre nós. E eu termino. Teria algumas coisas aqui para compartilhar, mas eu quero concluir. A consequência do poder de Deus na nossa vida, a consequência de Pentecostes é poder, nos envia para a missão, porque depois que eles foram revestidos de poder, aí eles foram testemunhas e saíram no propósito da pregação, do discipulado. E sabe o que aconteceu? Logo na primeira experiência depois de Pentecostes, uma multidão aceitou a Jesus. Os frutos começaram a acontecer. John Wesley, nosso patrono, já era crente, já tinha feito teologia, era pastor da igreja anglicana, tinha vindo para fazer missões na Geórgia, nos Estados Unidos, intelectual ao extremo, muitíssimo bem intencionado, porque quando ele veio fazer missões aqui é porque ele queria servir a Deus. Mas apesar disso tudo, o seu ministério era frustrado. Ele veio para os Estados Unidos, não ganhou uma alma para Jesus, ainda saiu daqui corrido. Armaram uma situação contra ele, ele saiu corrido. Frustrado, não tinha fruto. Muito bem intencionado. Sabe por quê? Porque faltava ali poder de Deus. Até que no dia 24 de maio de 1738, aquele que tinha um ministério inexpressivo passou a ser pregador de multidões, a ganhar almas para Jesus, e o metodismo mudou a história da Inglaterra, e mudou a tal ponto de exportar missionários, e chegou um missionário até aqui no Brasil, e hoje nós estamos aqui porque um dia, um homem lá em 1738, que tinha até aquele determinado momento o seu ministério frustrado, sentiu o seu coração estranhamente aquecido, e teve experiência com esse fogo de Deus, que transforma a vida do homem, e faz com que os frutos aconteçam. Esse mesmo John Wesley, ele chegou a declarar: não tenho medo de que o povo chamado metodista um dia deixe de existir. Esse povo chamado metodista deixe de existir tanto na Europa como na América. Eu não tenho medo. Eu tenho medo de que o povo metodista exista somente como uma seita morta, tendo a forma de religião, sem o poder. Somos metodistas, queremos o poder de Deus sobre nós. Somos metodistas, dependemos desse poder de Deus sobre a nossa vida. Somos metodistas, precisamos desse fogo ardendo no nosso coração, nos aquecendo e nos lançando à missão, e os frutos aconteçam para que o nome do Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra?